Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Amados do Senhor, continuamos então a nossa busca diária pela verdade, a nossa busca diária pelos princípios eternos, por aquilo que era, que é, que sempre será. Continuamos então no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus. Acabamos de ler os versículos 37 e 38. Mas eu vejo que é importante também lermos agora o versículo 39. E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. Eu creio que é importante também nós recordarmos um pouco o que está escrito lá no capítulo 6 do livro do Gênesis. Comecemos pelo versículo 5. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor, e disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis, as aves do céu, porque eu me arrependo de os haver criado. No versículo 9, esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. No versículo 11, a terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda a criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda a criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Você pode ter achado que foi muita leitura hoje, né? Mas era importante nós exemplificarmos com a própria leitura bíblica, porque o Senhor nos afirma que assim como foi no tempo de Noé, assim também acontecerá na segunda vinda dele. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, mas o mais profundo de tudo, o coração de Deus estava muito entristecido diante de toda a violência, diante de toda a promiscuidade, diante de toda a maldade que os homens estavam fazendo naquela época. Mas por que isso aconteceu de o Senhor ter chegado a tão dramática decisão de exterminar toda a humanidade? A terra estava cheia de violência. A terra estava toda corrompida. As pessoas caminhavam muito, mas muito distante daquilo que eram os sonhos, os planos, os preceitos do Senhor. E aí, se você traz para a realidade do nosso mundo de hoje, eu não sei como era ao certo naquela época de Noé, mas não é difícil imaginar o quanto o Senhor está entristecido em seu coração com todos os rumos que a humanidade está tomando, com toda a violência, com toda a promiscuidade, com toda a impureza de coração, com todas as segundas intenções, a busca desenfreada por poder, pelo ter, pelo prazer, que é cada vez mais crescente em nossa sociedade. Mas vale ressaltar uma coisa aqui muito, mas muito importante sobre Noé. A palavra em Gênesis, no capítulo 6, versículo 9, fala que Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. E fala que ele andava com Deus. A partir desse versículo, então, eu quero te perguntar, quero te propor uma reflexão.
Será que é possível aqui trocarmos o nome de Noé pelo seu nome, quando se fala que Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração, que era uma geração promíscua e perdida? Você é capaz de colocar o seu nome no lugar do nome de Noé? O versículo ainda termina falando que ele andava com Deus. Analisando os seus passos, você acredita que os seus passos são passos que caminham no caminho estreito? Que o Espírito Santo possa te conduzir nessa simples reflexão, porque a segunda volta de Jesus se dará como nos tempos de Noé, que nós possamos também sermos como Noé, pessoas justas e perfeitas, no meio dos homens da nossa geração promíscua e perdida, que possamos andar sempre com Deus. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.